Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler capítulo 63, do versículo 1 ao versículo 6. Isaías capítulo 63, do verso 1 ao verso 6. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos curvar as nossas frontes, pedir que o Senhor seja servido em nos falar nesta ocasião. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te bendizemos, ó Pai, porque aprouve ao Senhor nos redimir da escravidão do pecado. Nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas o Senhor, unicamente movido por Tua bondade, por causa do grande amor com que nos amou, o Senhor nos redimiu e nos fez Teus filhos. E acima de tudo, ó Pai amado, o Senhor se compadece de nossas fraquezas e tem, ó Pai amado, a firme resolução de nos livrar delas através da obra de santificação do Teu Espírito. E sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra possui um papel primordial a desempenhar na obra da santificação. E assim o Senhor nos fala através das Escrituras, para que cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e para que, ó Deus, nos vejamos livres da influência do pecado, para que cresçamos em amor por aquilo que é amável, para que cresçamos, ó Deus, em amor por aquilo que o Senhor ama, e para que venhamos a nos despir de tudo aquilo que caracteriza o velho homem. Nesta noite, ó Deus, seja servido de nos ensinar através do texto sagrado. Seja servido, ó Deus, em bondosamente nos falar acerca de Teu Filho Jesus Cristo, do Seu poder, da Sua glória e do Seu juízo, ó Deus. Que assim o Senhor nos edifique, que assim o Senhor nos instrua e venha a mudar o nosso viver por meio da Tua palavra aplicada aos nossos corações. É no nome de Teu Filho Jesus Cristo que te oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, uma pergunta recorrente nos nossos exames para a profissão de fé é: quem é Jesus Cristo? Então essa pergunta, frequentemente, ela é feita aos candidatos à profissão de fé. E trata-se, talvez, da pergunta mais importante que pode ser feita a uma pessoa. Trata-se da questão mais importante a respeito da qual uma pessoa pode refletir. Dessa forma, eu gostaria de iniciar fazendo essa pergunta a todos os presentes: quem é o Senhor Jesus Cristo? Ou ainda, o que você pensa acerca de Jesus Cristo? E permitam-me então compartilhar com vocês um diálogo bem conhecido, presente na obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, mais especificamente na crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
Estão conversando a pequena Lúcia, a sua irmã Susana, o senhor e a senhora Castor. E nessa conversa eles falam a respeito de Aslan, o grande leão, que na obra é um símbolo de Jesus Cristo. E o diálogo se desenvolve assim: "E ele é um homem?", perguntou Lúcia. "Aslan, um homem", disse o senhor Castor muito sério. Não lhes disse eu que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de Alemar? Então não sabem quem é o rei? Aslan é um leão, o grande leão." "Ah", exclamou Susana, "estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Eu vou morrer de medo de ser apresentada a um leão." "Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida", disse a senhora Castor, "porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou é um completo tolo." "Mas ele é tão perigoso assim?", perguntou Lúcia. "Perigoso?", disse o senhor Castor. "Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso?" "Claro que é, ele é perigosíssimo, mas acontece que ele também é bom. Ele é rei", disse e repito. Observem, meus irmãos, como Aslan é descrito. Ele é descrito como perigosíssimo e bom. Não apenas bom, não apenas amável, não apenas terno, mas perigoso. E quando nós olhamos para aquilo que as Sagradas Escrituras nos revelam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer a mesma coisa. Infelizmente, irmãos, se tornou moda descrever o Senhor Jesus Cristo como apenas alguém cheio de bondade, cheio de ternura, alguém que é afável, que é agradável com todos sem exceção, que nunca ergue a sua voz, que nunca manifesta a sua ira. Não são poucas as pessoas que pensam em Jesus Cristo apenas em termos mansos, humildes, como alguém que apenas convida os pecadores cansados para que venham até Ele e achem descanso para as suas almas. Não há espaço na mente dessas pessoas para um Jesus intolerante com o mal, intransigente com a falsa religiosidade, que pronunciou palavras duras e condenatórias contra os líderes religiosos dos judeus, que num ato de santa indignação adentrou ao templo, virou as mesas dos cambistas e expulsou a todos ali com um azorrague na mão. O fato, irmãos, é que Jesus, conforme descrito nas Escrituras, é uma pessoa complexa. Nele nós encontramos redenção, é verdade. Nele nós encontramos descanso, felicidade, esperança, promessas futuras. Mas quando lemos a Escritura, nós também vemos em Jesus condenação, destruição, choro, ranger de dentes, vingança. Foi por essa razão que o velho Simeão, ao tomar Jesus ainda bebê em seus braços, disse: "Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição." E entendamos que essa complexidade, que também nos é apresentada no livro do profeta Isaías, é a esperança do mundo. E é este o nosso assunto, meus irmãos. E é sobre isso que nos fala a passagem de Isaías capítulo 63, do versículo 1 até o versículo 6. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas no texto lido, porque existe algo que nós precisamos lembrar a respeito da estrutura do livro do profeta Isaías. O livro de Isaías, meus irmãos, ele possui uma estrutura tríplice. Ele pode ser dividido em 3 partes. Cada parte do livro de Isaías possui uma ênfase própria. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 35, tem como ênfase o juízo de Deus sobre o povo de Judá por causa dos seus pecados.
Então, se você ler essa primeira parte do livro do profeta Isaías, você vai perceber que a mensagem, em sua maior parte, é de juízo. Deus anuncia que por causa do pecado do seu povo, o castigo virá do norte. Já a segunda parte, uma parte pequena, do capítulo 36 ao capítulo 39, é uma narrativa. É uma narrativa a respeito de um evento dramático, o cerco de Jerusalém pelos assírios, e como o Senhor agiu na vida do seu povo e na vida do rei Ezequias. Já a terceira e última parte vai do capítulo 40 até o final, até o capítulo 66. E a ênfase dessa última parte é na restauração, na redenção do povo. Deus vai punir o seu povo por causa dos seus pecados, mas o povo de Deus não será desamparado. Deus restaurará a sorte do seu povo. Quando Isaías é chamado para profetizar, é essa a situação do povo de Judá. Volte à sua Bíblia e observe o que é dito no capítulo 1, no verso 21. Veja qual era a situação do povo de Judá. Isaías capítulo 1, verso 21. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora... Então observem, meus irmãos, que Deus ele vai usar o profeta Isaías para denunciar a maldade do seu povo, para denunciar a prostituição do seu povo e para pronunciar a condenação sobre o seu povo. Se você avançar para o capítulo 5, você verá o povo de Deus sendo comparado a uma vinha que, embora plantada por Deus e embora o Senhor esperando a produção de bons frutos, aquela vinha só produzia frutos maus. Olha aí, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Abra também no capítulo 48, versículos 4 e 8. O Senhor ele vai dizer o seguinte a respeito do seu povo. Capítulo 48, verso 4 e verso 8. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Verso 8 diz: tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Abra também no capítulo 59, um texto bem conhecido, quando o profeta diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Foi nessa situação, irmãos, que Deus chamou Isaías para ser profeta. E a mensagem do profeta era que o Senhor, o Deus dos exércitos, traria juízo sobre o seu povo. O juízo viria sobre Judá e sobre Jerusalém por causa da sua hipocrisia, da sua ganância e do seu cinismo. Por causa do pecado, a nação estava indo direto para a ruína. A mensagem de Isaías era de que por causa do pecado do povo, a assolação viria. Você lembra da passagem do capítulo 6, quando o Senhor chama Isaías para profetizar, e a mensagem que Isaías deveria pregar, ela deveria ser pregada até que fossem assoladas as cidades, e ficassem sem habitantes, as casas ficassem sem moradores, e a terra fosse de todo assolada. E isso todos nós sabemos, meus irmãos, finalmente se cumpriu.
A assolação veio com o cativeiro babilônico, quando o povo foi levado cativo para a terra da Babilônia, e lá ficou durante 70 anos, sofrendo, gemendo debaixo do peso da mão do Senhor. Mas lembre, Isaías também anuncia a restauração. E o maravilhoso no livro, meus irmãos, é que mesmo o Senhor anunciando e executando a sua disciplina, Ele traz uma mensagem de esperança para o remanescente fiel. Em meio ao juízo, em meio ao cativeiro, em meio ao sofrimento e às dores, o Senhor envia uma mensagem de conforto, de redenção e restauração para o seu povo. O texto que nós lemos no início, ele está inserido dentro de um contexto maior. Você pode ir para o capítulo 63 e você vai observar que o nosso texto, ele está inserido num contexto maior, que começa no versículo 8 do capítulo 62 e se estende até o verso 14 do capítulo 63. Se você ler a partir do capítulo 62, verso 8, você vai perceber que a mensagem de Deus para o seu povo é uma mensagem feliz agora. A mensagem agora é alvissareira. Deus agora faz promessas de restauração. Ele anuncia para o seu povo que Ele está preparando um maravilhoso lugar do qual o seu povo jamais vai sair. Veja o verso 12. Capítulo 62, versículo 12, diz assim: chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Quando você vai adiante para o capítulo 63, a partir do verso 7, você encontra mais uma mensagem gloriosa. Agora, não é mais uma promessa em relação ao futuro. O que o Senhor faz a partir do verso 7 do capítulo 63 é relembrar o povo da firmeza e da constância do seu amor pelo seu povo. Deus fala a Judá acerca do seu amor manifestado através da história. Então, de um lado você tem promessas, do outro você tem o Senhor relembrando a firmeza do seu amor. Mas entre esses dois pontos, meus irmãos, Deus revela outra coisa. Entre a promessa quanto ao futuro e a afirmação da firmeza do seu amor pactual, Deus revela a ira triunfante de Cristo. Ele traz uma visão acerca da ira do Cordeiro, o vitorioso ensanguentado numa guerra de vingança contra os inimigos do povo da aliança. Isaías nos revela a redenção consumada por Cristo num lado, a fidelidade de Deus em Cristo no outro, e entre os dois, Isaías nos apresenta a ira do Senhor Jesus Cristo, a terrível vingança que o Senhor Jesus Cristo tomará contra todos os seus inimigos. É este o nosso assunto, é este o assunto do texto que lemos, e eu peço que os irmãos olhem para o capítulo 63 e vejam o que agora nos é dito no verso 1. Leia comigo, Isaías 63, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. No capítulo anterior, irmãos, Deus faz uma promessa de que o Salvador vem. Sião ouve dizer que o seu Salvador vem, e de repente, eis que surge alguém no horizonte. Só que a imagem desse que vem é a de um guerreiro. A imagem desse que vem é a de um homem poderoso, que, de acordo com o verso 1, alguém que marcha na plenitude da sua força. Irmãos, observem a maneira como Isaías fala.
ele expressa deslumbre, ele expressa admiração. Ele pergunta: quem é esse que vem de Edom, de Bosra? O texto hebraico é ainda mais enfático na admiração do profeta. Literalmente, nós poderíamos traduzir esse texto: quem é esse? Ele vem de Edom, ele vem de Bosra. Preste atenção a esses dois lugares mencionados aqui. Edom e Bosra são muito importantes para podermos entender essa cena. Quando nós falamos de Edom, meus irmãos, devemos lembrar que a nação de Edom, ela está relacionada a Esaú, irmão de Jacó. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 30. Gênesis capítulo 25, verso 30, a narrativa sobre a ocasião em que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Vamos ler todos juntos o verso 30. Diz assim: e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Abra no capítulo 36, Gênesis 36, verso 1, o texto diz assim, observe: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então os edomitas, meus irmãos, eram os descendentes de Esaú. E os edomitas, eles sempre aparecem no Antigo Testamento como inimigos do povo de Israel. Na narrativa bíblica, Edom sempre vai se colocar como antagonista ao povo de Deus, como inimigo do povo da aliança. Quando o povo de Israel sai do Egito e está peregrinando rumo à terra de Canaã, chega um determinado momento em que o povo de Israel tem de atravessar a terra de Edom. Moisés envia uma mensagem ao rei de Edom, ele pede permissão para passar pela terra, ele promete que o povo de Israel não vai causar nenhum mal na terra de Edom, mas veja a resposta do rei. Abra no livro de Números, capítulo 20, do verso 14 ao verso 21. Números, capítulo 20. Do verso 14 até o verso 21, eu vou ler esse trecho, peço que os irmãos acompanhem. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Veja agora, porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Percebam, meus amados irmãos, a inimizade. Percebam o ódio de Edom pelo povo de Israel. Quando nós chegamos ao livro dos Salmos, nós vamos encontrar os salmistas orando a Deus e pedindo que o Senhor vingue o seu povo da perseguição e da maldade de Edom.
Quando lemos o Salmo 137, versículo 7, um salmo escrito durante o cativeiro babilônico, nós encontramos o povo da aliança orando a Deus e clamando contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos. O povo de Edom vibrou apaixonadamente com a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Quando você lê a profecia de Amós, você vê o Senhor falando a respeito de como castigaria a nação de Edom. No capítulo 1, versículos 11 e 12, o Senhor diz: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consuma os castelos de Bosra. Meus amados irmãos, você tem aqui um povo odiando a Israel e inflamando a fúria de outros inimigos contra Israel. Certo comentarista vai dizer que Edom odiava tanto a Israel que na visão profética tornou-se mais do que uma nação. Na visão profética, Edom se torna um símbolo da maldade em relação a Deus e um símbolo da maldade para com o povo da aliança. Na profecia bíblica, Edom vai representar o que há de pior no ser humano: o desprezo a Deus e a perseguição do povo de Deus por causa da sua lealdade. Então, quando você ler o capítulo 63 de Isaías e você encontrar no verso 1 a referência a Edom, entenda que ali você tem um símbolo de todos os inimigos de Deus e de todos os inimigos do seu povo. Esse guerreiro, ele vem de Edom. Ele está vindo de Edom. Ele está vindo da terra dos inimigos mais terríveis do povo da aliança. Ele vem de lá e o profeta o descreve como glorioso em sua vestidura, alguém que marcha na plenitude da sua força. Ele não é um peregrino. Ele não é um homem que vem cansado, extenuado, sem forças, mas ele caminha de forma enérgica, forte. E percebam aí no verso 1 do capítulo 63 como as vestimentas desse homem são descritas. Num primeiro momento, o profeta as descreve como de vivas cores. Então, quem é esse homem? Ele é um amigo ou é ele um inimigo? E por qual razão as suas vestes estão manchadas com uma cor viva? O que ele fez ali? No final do verso 1 ele responde, observe. A resposta dele é: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A maneira como ele responde ao profeta, meus irmãos, é interessante. A maneira como ele responde revela que quem fala aqui é Deus. Ou, mais especificamente, no contexto de Isaías, quem fala aqui é o servo de Yahvé. Quem fala aqui é o servo do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 59, verso 21, peço que os irmãos façam isso. Os irmãos verão que o Senhor Deus diz que o seu Espírito está sobre o seu servo e as suas palavras estão na boca do seu servo. Quando você vai para o capítulo 61, verso 1, o servo diz que foi ungido pelo Senhor para falar, para pregar as boas novas. No capítulo 62 e no verso 1, o servo diz que por amor a Sião, ele não vai se calar. Então, por essa razão, ele fala. Quem fala, então, meus irmãos, é aquele que tem as palavras de Deus em sua boca. Quem fala é o servo de Yahvé. E quando nós lembramos da profecia de Isaías 53, o cântico do servo sofredor, nós sabemos quem é o servo. É Jesus.
Quem fala, então, é o Filho de Deus, é Cristo. Finalmente, o profeta Isaías entende que aquele que vem de Edom é o Salvador, é aquele que viria para salvar a filha de Sião. Ele vem de Edom para Sião com o objetivo de relatar o que estivera fazendo. Ele é poderoso para salvar, o seu poder não se esgota jamais, pelo contrário, ele é alguém que está na plenitude do seu poder. E meus irmãos, as vestes desse servo, armado como um poderoso guerreiro, elas continuam a chamar a atenção de Isaías. Você vê que de longe Isaías percebeu que os trajes do guerreiro estavam com cores vivas, mas ele se aproxima, e à medida que ele se aproxima, a visão fica mais nítida, e o profeta vê que, na verdade, as vestes daquele guerreiro estão manchadas de vermelho. Olhe para o verso 2. No verso 2 o profeta pergunta: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Há um jogo de palavras bem interessante entre o verso 1 e o verso 2. No verso 1 você vê que ele vem de Edom. No verso 2 o profeta diz que as vestes desse que vem de Edom, elas estão Adom, elas estão vermelhas. Ele vem de Bosra. Bosra significa vindima, ou lugar onde as uvas são pisadas. Ele vem desse lugar e vem com os seus trajes como se tivesse pisado uvas por ocasião de uma vindima. Outro detalhe no texto, meus irmãos, é que o profeta, ele usa uma palavra que indica que o profeta busca uma explicação. É como se ele perguntasse: por qual razão o teu traje está vermelho? Por acaso você estava pisando uvas tintas? Você esteve num lagar? Alguma coisa havia acontecido. Tratava-se de uma visão extraordinária e impressionante. E agora o guerreiro esclarece tudo. Olhe para o verso 3 e logo em seguida o verso 6. Leiam comigo esses dois versículos. Versículo 3 e versículo 6 diz assim: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Verso 6: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Agora, ele explica a razão de as suas vestes se encontrarem tingidas de vermelho. Ele vem de uma missão, meus irmãos, que foi executada segundo a sua ira. No verso 3 ele diz: pisei as uvas na minha ira, no meu furor eu as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. De fato, ele esteve pisando as uvas. De fato, ele as esmagou no lagar. E veja que ele diz que agiu com ira e agiu com furor. A palavra ira, tanto no verso 3 como no verso 6, descreve o urro de indignação do guerreiro. Já a palavra furor descreve a intensidade, o calor da ira do guerreiro. Ele pisou as uvas com ira, e à medida que ele as pisava, o sangue das uvas salpicava as suas vestes, até que elas ficaram banhadas com o sangue das uvas. Mas no verso 6, você vê o que exatamente eram essas uvas. Olhe para o verso 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Esse guerreiro, meus irmãos, pisoteou o povo de Edom. E uma vez que aqui Edom representa todos os inimigos de Deus e do seu povo amado, o servo pisoteou todos os povos, todos os inimigos de Sião.
Ele atacou os inimigos do seu povo e os esmagou sob os seus pés como uvas, de maneira que o sangue daquelas pessoas se derramou e salpicou as suas vestes. E observem, irmãos, a gravidade do furor, da ira do servo do Senhor. Ele vai dizer: no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Eu creio que muitos de vocês já viram filmes e séries com representações de batalhas e viram como o sangue é abundante nessas cenas. Às vezes chegamos ao ponto de ficar estremecidos com tanto sangue que é exibido. Irmãos, saibam vocês que nunca ninguém representou nem a metade de quão grande será esse derramamento de sangue. A linguagem de embriagar os povos com o sangue transmite a ideia de que o sangue no lagar será tão profundo que os opressores do povo de Deus mergulharão nele. É possível que você fique horrorizado, escandalizado com essa visão. Afinal de contas, talvez você tenha ouvido falar de Jesus sempre como paz e amor, alguém terno, manso, inofensivo. Mas este aqui, que pisa as uvas, que pisa Edom, que pisa os inimigos de Sião, este é Jesus. E vejam, meus irmãos, as suas vestes estão ensanguentadas. E você já ouviu falar sobre Jesus e o seu sangue. Mas perceba, não se trata aqui do sangue de Jesus. As vestes dele estão ensanguentadas, elas estão sujas de sangue, mas não se trata do sangue dele. É o sangue dos seus inimigos, é o sangue dos inimigos da sua igreja. E talvez você se pergunte sobre a razão que levou o Senhor a agir assim. Ele esclarece. Veja o verso 4. Leia comigo. O texto diz, versículo 4 de Isaías 63: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos. Por que ele agiu assim com tanta ira e com tão furor? O que o levou a trazer destruição, condenação, morte, não redenção, salvação a esse povo de Edom? Ele diz: porque o dia da vingança me estava no coração. Ele fez isso, meus irmãos, por vingança. E não entenda mal, você não tem aqui alguém perverso, você não tem aqui alguém sanguinário, que tem prazer na violência, que ama derramar sangue em retaliação. Não imagine aqui alguém que ficou possesso e num acesso de fúria, descontrolado, matou essas pessoas. Não imagine que o desejo por sangue tomou conta do coração do servo do Senhor. Não imagine também que aqui ele está tomando vingança do que os homens fizeram a ele durante a sua humilhação. Ele não está aqui com o seu orgulho ferido. Quando você lê o verso 4, você pode notar um paralelismo bem interessante. O verso 4 nos apresenta um paralelismo que nos ajuda a entender. Veja quando o versículo diz: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. A motivação desse poderoso guerreiro, meus irmãos, em pisotear Edom, em esmagar os povos, é por amor ao seu povo. É por causa do seu povo. Os povos esmagaram Sião, Edom esmagou Sião. Agora é chegado o momento de o defensor de Sião, de o redentor de Sião, esmagar Edom. A motivação dele aqui é a redenção. A motivação dele é a interrupção da maldade e da perversidade, para que o seu povo não mais seja oprimido.
Edom oprimia o povo de Deus, então algo tinha de ser feito para que a opressão cessasse. Quando o servo do Senhor diz, e o ano dos meus redimidos é chegado, ele está mostrando que durante muito tempo ele suportou, ele observou o seu povo sendo maltratado, perseguido e oprimido pelos seus inimigos. E finalmente é chegado o momento de ele salvar o seu povo. Quando nós falamos, irmãos, na salvação do povo de Deus, nós devemos lembrar que isso aqui está incluído. Quando nós imaginamos aquele glorioso dia do retorno do Senhor, em que Ele virá e nos receberá para si, para com Ele vivermos durante toda a eternidade, esse evento trará consigo a derrocada e a destruição de todos aqueles que se mantiverem rebeldes contra Ele. Aqui esse guerreiro, ele demonstra que tomou nota de cada perseguição, de cada opressão, de cada malícia dos inimigos do seu povo, até que finalmente chegou o momento de executar a vingança pelos seus redimidos. Olha agora para o verso 5. O verso 5 diz, leiamos: Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Irmãos, percebam que declaração maravilhosa. Eu mencionei há pouco filmes e séries, e eu sei que todos já vimos aqueles filmes nos quais um só homem avança contra um exército e destrói aquele exército inteiro. Aqueles filmes, obviamente, eles não são verdadeiros, mas eles apontam para a verdade de que o servo do Senhor, o ungido, o Messias, ele é poderoso o suficiente para sozinho, sem a ajuda de ninguém, vencer, derrotar e destruir todos os seus inimigos. Quando você olha para o verso 3, você vê que ele já havia mencionado a sua solidão ou a execução dessa obra sozinho. O verso 3 diz: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Quem foi que destruiu Edom? Não foi a Assíria, não foi a Babilônia, não foi a Pérsia, não foi nenhuma outra nação. Aqui ele age sozinho. Quando você volta para o capítulo 59, do verso 16 ao verso 19, você já vê o servo do Senhor falando da sua solidão na realização da obra de salvação. Abra lá a sua Bíblia, Isaías 59, do verso 16 ao verso 19, o texto diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. A primeira verdade, irmãos, que salta aos nossos olhos, quando nós lemos aqui o servo do Senhor dizendo que realizou tudo isso sozinho, a primeira verdade que salta aos nossos olhos é a da total incapacidade dos seres humanos de realizarem a sua salvação. Irmãos, dentre toda a raça de Adão, não há um que seja capaz de, por seu próprio braço, conquistar a libertação dos seus opressores e do pecado. Diante do mal, todas as pessoas são completamente incapazes. Diante do mal que está em nosso próprio íntimo, nós somos totalmente impotentes.
A salvação, meus irmãos, do início ao fim, ela pertence ao Senhor nosso Deus. Essa foi a confissão do profeta Jonas, e aqui nós também aprendemos que a obra inteira de julgamento, da mesma maneira que a obra toda da salvação, a obra toda de julgamento pertence apenas ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor pertence a salvação, e a Ele também pertence a condenação. Ao Senhor, e apenas ao Senhor, pertence a destruição de todos os perversos e de todos os inimigos da sua igreja. Irmãos, apenas o servo do Senhor poderia salvar o seu povo, derramando o seu próprio sangue, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. E apenas o servo do Senhor pode libertar os seus redimidos, também através do derramamento do sangue dos seus inimigos. Meus amados, essa passagem, ela nos convida a repensarmos aquilo que imaginamos a respeito do nosso Redentor. Nós precisamos pensar sobre a redenção a partir do quadro completo. O servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele é sim bom. Ele é sim cheio de graça. Ele é sim pleno de misericórdia. Ele é cheio de compaixão por aqueles que sofrem debaixo do jugo dos perversos, que se achegam a Ele gemendo debaixo de fardos pesados. Mas Ele também é perigoso. Ele é perigosíssimo para com aqueles que se rebelam contra Ele. Ele é perigosíssimo para com aqueles que massacram e perseguem o seu povo amado. Ele é o Cordeiro de Deus, manso e humilde. Mas Ele também é o leão da tribo de Judá, poderoso, terrível em sua ira e temível em sua justiça. Não imagine que esse é um quadro peculiar ao Antigo Testamento. Não pense que aqui você tem um quadro típico do Antigo Testamento e que no Novo as coisas são completamente diferentes. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que ninguém falou tanto sobre o inferno quanto Jesus. Ninguém falou tanto sobre a ira de Deus e de maneira tão firme e de maneira tão convicta, tão veemente quanto o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, igualmente falando sobre os ímpios e sobre a vinda do Senhor, ele vai dizer o seguinte: abra a sua Bíblia e veja como o apóstolo Paulo pinta o quadro a respeito da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
O Novo Testamento nunca vai falar da salvação e da graça desconectados de Jesus, e nós também nunca vamos encontrar o Novo Testamento falando sobre a ira de Deus desconectada da pessoa de Jesus Cristo. Abra no livro de Apocalipse, e você vai ver que o profeta João, ele teve uma visão semelhante à do profeta Isaías. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 16. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso 16, o texto diz assim, observe: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja a linguagem. Esse cavaleiro, ele pessoalmente, ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós falamos sobre Jesus como aquele cujo amor é mais durável do que as montanhas. E isso é verdade. Mas nós também precisamos saber que Jesus é aquele cuja ira é mais incandescente do que a fornalha mais ardente. Se desejamos ter uma noção, se desejamos ter um vislumbre, se desejamos obter uma chispa da incandescência da ira do Cordeiro, abramos a palavra de Deus mais uma vez em Apocalipse capítulo 6, uma passagem bem conhecida, do verso 12 ao verso 17. O texto diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Como é que devemos reagir a tudo isso, meus irmãos? Como é que devemos reagir a Jesus Cristo? O mandamento da palavra de Deus a cada pessoa presente aqui é que cada pessoa deve reagir a Jesus se submetendo a Ele, curvando-se diante dele, beijando a sua mão, quedando-se aos seus pés, pedindo por misericórdia. No início nós lemos o Salmo 2, e é exatamente essa a orientação do Salmo, quando do verso 10 ao verso 12 diz: Agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Dentro em pouco, meus irmãos, só mais um pouco de rebeldia do homem e a ira do Cordeiro se inflamará. Nós precisamos compreender, meus irmãos, duas verdades a respeito da ira do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
A primeira delas é que se Jesus estiver irado com você no último dia, existirá uma única razão: os teus pecados, a tua rebeldia. Você mereceu. O Cordeiro de Deus, ele é manso e humilde de coração. Portanto, se no último dia ele estiver irado com você, é porque você rejeitou o amor e você rejeitou a redenção dele. A razão para a ira de Jesus, o motivo que cobrirá de sangue as suas vestes quando ele voltar, é a rejeição ao seu senhorio, é a rejeição ao seu amor. Mas, meus irmãos, a segunda verdade sobre a ira de Jesus é que se você verdadeiramente já se rendeu a Ele, se você verdadeiramente faz parte de Sião, e como parte de Sião, você tem sido perseguido por Edom, injustiçado por homens maus, massacrado pelo mundo, e por isso você se sente perplexo, não precisa tomar sobre você o desejo de vingança. Você não precisa planejar se vingar do mal que você tem recebido. Você não pode permitir que a mágoa, o ressentimento cresça dentro de você e lance raízes em teu coração. O Senhor diz a você: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. E Ele também diz que a vingança pertence a Ele e Ele retribuirá. É uma boa nova, meus irmãos, é uma boa notícia do Evangelho, que na obra de salvar o seu povo, na obra de nos redimir, o Senhor Jesus tomará vingança de todos os nossos inimigos. Ele tomará vingança de todas as pessoas que têm machucado a sua igreja. Permitam-me compartilhar com vocês a magistral colocação do reformador João Calvino. Ele vai dizer: pelo massacre e destruição dos inimigos de Sião, o Senhor Jesus abre caminho para a sua graça. E isso tende à nossa consolação, pois sempre que virmos sinais da ira de Deus para com os ímpios, podemos saber que o fruto do castigo que eles suportam virá para nós, pois deste modo vemos claramente que os nossos gemidos são ouvidos, e que Deus, quando deseja aliviar os aflitos, Ele se arma com força para pôr em fuga todos os inimigos da sua igreja. Portanto, ainda que a cruz seja pesada para nós, pacientemente a suportando, aprendamos a elevar nossas mentes com esperança em direção àquele ano que Deus designou para executar a sua vingança. Você que me ouve nesta ocasião, se você porventura se encontra afastado de Cristo, é necessário que você se volte para Ele e você entenda que Ele é o poderoso guerreiro, servo do Senhor. Se há aqui alguém nesta noite distante de Cristo, afastado do Senhor, saiba que você está em inimizade com Ele e você também é inimigo do seu povo. E saiba também que se você não tiver o sangue dele aspergido sobre as tuas vestes, no último dia ele salpicará as vestes dele com o teu sangue. Então volte-se para Cristo, arrependa-se dos teus pecados e viva. Que o Senhor nos abençoe. Amém.